E a gente começa com louvor. Quarteto Castelo Forte, Deus cuidará de ti. E a gente já volta. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Deus velará por cada um de nós, velará por ti, por mim, por todos nós que o buscamos e que nos colocamos debaixo do seu cuidado, da dependência dele. É uma música do cantor cristão, muito tradicional, muito antiga, mas eu particularmente, a versão que eu gosto mais é a versão do LP do Luiz de Carvalho, Deus cuidará de ti. É um LP de 1965 e uma curiosidade é que os back vocals e todo o arranjo, ele foi gravado aqui na Penha, na Igreja Batista da Penha, junto com o pessoal da Igreja Batista da Penha, que ajudou o Luiz de Carvalho nessa produção desse disco Deus velará por ti. Foi um disco muito premiado na época, um clássico mesmo, da Bom Pastor, e eu indico para você, os mais jovens aí, para buscar um pouco beber um pouco dessa fonte e verem o quanto que a nossa música evangélica é rica. Deus velará por ti, Luiz de Carvalho, 1965, eu indico. Amém? Hoje a gente vai para a lição 9, 30 de agosto, estamos finalizando o mês. Na verdade, 30 de agosto não, hoje é 29. Na verdade é porque tem um erro aqui da impressão aqui da CPAD. A gente finalizando o mês, e a lição 9 vai falar sobre a inescrutável sabedoria de Deus.
Precisa primeiro entender o que é inescrutável, né? Inescrutável deve aparecer uma abinha para você aí no cantinho. Inescrutável, se você for procurar no dicionário, é aquilo que não dá para investigar, é aquilo que não dá para compreender, é aquilo que não dá para entender. Então, a sabedoria de Deus é uma coisa que a gente não consegue investigar, não consegue entender plenamente, porque ela está muito acima do nosso entendimento, muito acima da nossa compreensão. E Jó, aqui na realidade, depois de tanto ser atacado, você que acompanhou as demais lições, os três amigos, né, Elifas, Bildad e Zofar, eles tentam, à sua maneira, colocar o seu ponto de vista em relação à situação que Jó está passando. Então, um vai dizer que impossível Jó não ter pecado, porque na cultura daquela época ficava muito claro para todo mundo que a aprovação de Deus passava por estar bem, por viver bem. Se a pessoa passava por algum momento de dificuldade, ficava doente, perdia tudo, é sinal que estava sendo castigado. Então um dizia que Jó havia pecado, outro dizia que Jó tinha pecados ocultos. Chegavam a dizer até, olha, se teus filhos morreram é porque eles pecaram, teus filhos eram maus. E é difícil você dizer isso para um pai, né? Você imagina como é que um pai encara esse tipo de coisa, esse tipo de possibilidade. E outros dizendo que, olha, os justos vivem bem, os maus não vivem. Mas como a gente falou em outras lições, era muito mais uma tentativa de eles justificarem e corroborarem a tese que eles tinham naquela época. Olha, eu estou bem, eu estou com saúde, minha família está bem, minha riqueza está lá, então eu estou sendo aprovado e você está nessa desgraça toda porque você pecou, então eu sou melhor que você. Era uma forma também de tentar justificar a presença de Deus na vida deles. E a gente sabe que não é assim que se associam as coisas, né? Nem todo mundo que passa por situação ruim está em pecado. E nem todo mundo que é extremamente rico está dentro da vontade de Deus. São coisas totalmente diferentes, coisas totalmente independentes entre si. E já depois de muito ouvir isso, depois de muito refutar, a gente vê no decorrer da lição, no desenvolvimento da conversa deles, que conforme Jó vai argumentando contra aquelas teses, o tom vai subindo, muito claramente eles começam a ficar com raiva, porque Jó não engolia as palavras deles. E eles batiam na tecla, né, diziam, olha, nós somos sábios, se você fosse sábio você não teria caído nessa, você tem que baixar a cabeça e dar razão pra gente. Ele não dava, porque Jó simplesmente tinha plena convicção daquilo que ele vivia. Jó tinha plena convicção do seu andar com Deus. E a gente comprova isso com aquilo que Deus fala para Satanás quando Satanás vai lá entre os filhos de Deus para falar com Deus. Você está vendo meu servo Jó, que não há outro semelhante igual a ele. Então Jó tinha plena convicção de que ele agradava a Deus. Não que ele fosse perfeito, mas ele era sincero. E é isso que interessa para Deus, sinceridade. Eu volto a afirmar. A Bíblia afirma que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que era perfeito? Não. Davi aprontou várias. Davi era muito falho. Mas era um homem sincero diante de Deus. Um homem que não tentava esconder as suas falhas, que não tentava esconder as suas limitações, que não tentava esconder a sua imperfeição. E isso é que agrada a Deus. A Bíblia fala que é um coração quebrantado que Deus não despreza. E Jó tinha um coração extremamente quebrantado naquele momento. Ele buscava razões, motivos para estar naquele estado. Durante muito tempo ele ficou examinando a sua vida. Ele perde os filhos, perde riqueza, perde a confiança da esposa. Se a gente for tocar em miúdos mesmo, Jó perdeu qualquer razão de querer permanecer vivo. Se Jó não tivesse um equilíbrio emocional, não tivesse esperança, como ele mesmo diz, olha, eu sei que o meu Redentor vive e em minha carne verei a Deus e por fim ele se levantará, muito provavelmente Jó teria cometido um suicídio, por exemplo, ele teria tido instintos suicidas, porque ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha mais razão alguma. Mas é exatamente a esperança em dias melhores, a esperança no poder de Deus de mudar a nossa situação que a gente deve manter para que a gente não dê ouvidos a essas tentativas satânicas de que muitas pessoas têm ouvido por aí, tirado a própria vida. A gente vê pastores
tirando a vida, pessoas que passaram a vida toda na igreja tirando a vida em momentos de desespero. E a gente não pode se ater apenas àquilo que a gente enxerga, apenas às possibilidades que a gente enxerga, apenas às probabilidades humanas. Jó, se ele olhasse pela probabilidade humana, a cura é impossível. Ele estava apenas esperando o dia que ele ia morrer de causas naturais por causa daquilo tudo, não só pela dor física, mas pela dor emocional, pela tristeza que aquilo causava nele. E quando você espera palavras de alento de pessoas que você conhece, e essas palavras não vêm, na realidade os amigos de Jó foram até lá para azucrinar mais ainda a vida dele. Eles foram lá muito mais interessados em saber a razão de ele ter caído naquilo, até talvez para tentar defender as teses que eles tinham, do que para consolá-lo. Você não vê eles, não vê aqueles amigos tentando consolar Jó. Você vê apenas acusação. E depois de passar por toda essa fase, depois de muito argumentar, depois de muito rebater acusações dos amigos, Jó, ele... É importante a gente salientar isso. Jó, em momento nenhum, ele atribui falta a Deus. Em momento nenhum, ele acusa Deus de ser injusto. Em momento algum, ele acusa Deus de ser... de não ter empatia com a dor dele. Pelo contrário, ele coloca Deus como estando acima de todas as coisas e tendo pleno direito de fazer aquilo que ele quiser. E Jó começa a exaltar a sabedoria de Deus e fazendo um paralelo com a sabedoria humana, porque os amigos de Jó defendiam que sabedoria era acúmulo de conhecimento que vinha através dos muitos anos vividos. Isso é muito comum, porque, principalmente naquela época, era muito comum, porque quanto mais velho, julgava-se mais sábio. E a gente sabe que não é assim. Tem pessoas aí com muita idade, mas que não acumularam sabedoria alguma. Por quê? Porque sabedoria não é do modo como eles encaravam, acúmulo de conhecimento, ou acúmulo apenas de experiência. A Bíblia fala que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é o temor de Deus. É tentar conhecer a Deus, e não... apenas o chamado acúmulo de cultura, falar idiomas, ler 60 livros no ano, ou saber qual que é a capital do Azerbaijão. Aliás, eu vou procurar saber depois onde que é a capital do Azerbaijão. Mas a chamada cultura inútil, embora não exista cultura inútil, mas esse acúmulo de conhecimento, ele pode ser considerado como cultura, mas a Bíblia fala que a verdadeira sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que a verdadeira sabedoria vem de Deus. A gente já falou aqui que o livro de Jó está classificado como um dos livros poéticos. Então todos esses argumentos, essas conversas, tem um certo estilo literário que classificam o livro de Jó como um livro poético. A leitura que a gente vai ler hoje, no capítulo 28 de Jó, a gente vai ver que tem um teor poético muito grande. Que é porque Jó ele vai falando em forma de poesia, em forma de linguagem culta, defendendo a sabedoria de Deus, defendendo o conhecimento de Deus, e através de pequenas coisas. E aí os amigos ficam ali ouvindo ele. E ele vai falando ali, vai enumerando as condições e as características da sabedoria de Deus. Para quê? Para deixar bem claro que esperteza é diferente de inteligência, que é diferente de sabedoria. Então são termos que não são sinônimos. Então a pessoa pode ser extremamente esperta, mas não quer dizer que ela seja inteligente. E a pessoa pode ter muito conhecimento, mas não quer dizer que ela seja sábia. Sabedoria consiste muito mais em saber usar tudo aquilo que conhece, aquilo que tem. E não apenas um conhecimento aleatório de diversos assuntos. Isso aí pode ser muito útil num concurso de perguntas e respostas. Mas no dia a dia da vida é diferente. Então vamos lá um pouquinho para o texto áudio, né? O texto áudio está dizendo assim: mas disse ao homem... Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Você vê que ele cita como coisas diferentes, né? Sabedoria e inteligência. Nem todo mundo que é inteligente é sábio. Muita gente tem muito conhecimento, mas não sabe usar esse conhecimento.
E pelo contrário, tem muita gente que talvez não tenha tido tanto acúmulo de conhecimento, mas que é muito sábio. Eu me recordo dos meus avós. Meu avô morreu com 90 e poucos anos aí, era uma pessoa extremamente agradável de se conversar, uma pessoa extremamente sábia, que a vida foi ensinando ela, mas foi uma pessoa que estudou até a segunda, terceira série e mal sabia ler. Então a gente precisa deixar isso muito claro, que sabedoria e inteligência são coisas distintas. E na verdade prática da lição está dizendo que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Acumular conhecimento é muito bom, eu gosto muito de ler, desde moleque sempre gostei muito de ler, gostei muito de acumular conhecimento, graças a Deus já tive uma memória melhor, né? Lembrava muito facilmente, mas com o passar do tempo a gente já vai perdendo essa capacidade, mas é muito bom. Eu tento hoje incentivar meu filho na leitura para poder acumular esse tipo de conhecimento, mas é diferente de sabedoria. Sabedoria é saber usar esse conhecimento, principalmente saber usar aquilo que a gente aprende andando com Deus. E é isso que Jó tenta deixar bem claro na leitura bíblica que está lá em Jó 28. É uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente vai ler junto aqui. E note o teor poético como Jó coloca essas palavras aqui, tentando deixar claro para os amigos deles que por mais que eles tivessem muitos anos de vida, por mais que eles tivessem acumulado muito conhecimento e muita experiência, se não houver temor de Deus e tentar fazer a vontade dele, não há sabedoria que vale a pena. Então vamos lá, Jó 28, verso 1 diz: Na verdade, há veias de onde se extrai a prata, e para o ouro o lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem posse de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a de rubis. Não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso aos ventos e tomou as medidas das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então a gente vê aqui em 28 versículos, de maneira muito poética, de maneira muito metafórica, Jó falando sobre o valor da sabedoria. E ele vai comparando, dizendo que não dá para comprar nem com pedras preciosas, que não dá para comprar nem com nada, que não dá nem... Todo o ouro do mundo não pode comprar a sabedoria, porque ela tem um valor que é inalcançável. E no final ele está dizendo, né, que
Eis que o temor do Senhor é sabedoria e apartar-se do mal é inteligência. Você pode ser considerado inteligência a partir do momento que você não arruma encrenca, se a gente for colocar isso em termos gerais. A partir do momento que você enxerga a possibilidade de fazer algo errado e opa, estou saindo. Por que fala desviar-se? Porque o mal e a chance de fazer o que é errado, ele aparece constantemente no nosso caminho. Então a gente está seguindo, tem que desviar e continuar o caminho. Essa é a verdadeira inteligência. E o que gera essa capacidade de discernir o que é errado para se desviar dele? É a sabedoria que a gente adquire através dos tempos, através da vivência com Deus. A gente sabe bem que a experiência de vida vai nos trazendo comportamentos diferentes conforme o tempo vai passando. Com 17, 18 anos você tem um comportamento diante de uma situação, com 40 você tem outro. Você está mais calmo, você está mais senhor das suas ações e consegue discernir aquilo que pode te trazer algum prejuízo. Com 17, 18 anos você já não pensa dessa maneira, porque não tem experiência. Então a gente vai muito na base da sensibilidade. E Jó, ele coloca as coisas aqui de uma maneira que fica muito clara, que a sabedoria, fazer a vontade de Deus, é a verdadeira sabedoria. Andar de acordo com a vontade de Deus é que torna o homem sábio ou não. Vamos em frente, vamos para a introdução. Introdução. Nessa lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. Seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Sabedoria aqui é o saber lidar com o dia a dia, saber enfrentar situações que exigem raciocínio, que exigem rapidez, que exigem intrepidez para poder desviar-se dos caminhos maus, saber sair-se de situações que são colocadas diante de você no dia a dia e saber lidar com isso de maneira que não desagrade a Deus. Esse é o grande desafio do cristão e do homem em geral. A sabedoria vista como um bem natural. O empenho na busca da sabedoria. Nesse capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Então ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrado primeiramente, o minério precisa ser garimpado. A sabedoria igualmente. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. E você vai notar mais pra frente que ele coloca, faz um comparativo, um paralelo entre o minério e a sabedoria, porque o minério ele não vem como a gente vê, como a gente compra na loja, né? A aliança que você usa aí no dedo, o garimpeiro não foi lá e não desenterrou ela desse jeito, né? O metal ele vem, o ouro ele vem numa categoria, numa situação muito bruta. E eu particularmente, se eu ver uma pepita de ouro, provavelmente eu não vou saber que é uma pepita de ouro, porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas o garimpeiro que está lá, que conhece, que está no dia a dia, ele conhece. E isso é depurado, isso passa por temperaturas altíssimas. Isso é apurado, isso é purificado, isso é transformado em ouro puro. Isso não é da noite para o dia, isso é um processo que exige altas temperaturas, que exige uma transformação muito grande da pepita bruta para peças bonitas de ouro que a gente vê por aí, até para barras de ouro. A sabedoria é da mesma maneira, ninguém nasce com a sabedoria total, a gente vai adquirindo isso através do dia a dia, da vivência com Deus, das experiências diárias de vida. Isso vai nos trazendo sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência, como a gente está batendo na tecla nessa manhã. Sabedoria é saber usar essa inteligência, saber aplicar isso no teu dia a dia na hora certa. Então é diferente do acúmulo de conhecimento. 2.
Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho da mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação, por isso há necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas apesar de todo esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Porque o ser humano ainda associa muito a sabedoria com o acúmulo de conhecimento. E Jó bate na tecla. Isso até para deixar claro para os amigos que, olha, todo o tempo que vocês têm vivido, vocês têm anos de acúmulo de conhecimento, mas vocês não estão sendo sábios. Isso é comprovado lá no final do livro de Jó, quando Deus vai falar com os amigos dele, dizendo, olha, vocês vão até Jó, ele vai orar por vocês, e a oração dele eu vou aceitar, de vocês não. Porque ele falou que era certo de mim, vocês não. Então todo aquele discurso, aquela saliva gasta dias e dias, defendendo a sua tese e tudo mais, aquilo não valeu absolutamente nada, porque eles falavam de si, eles queriam justificar a sua própria sabedoria e não defender a sabedoria de Deus. Deus é aquele que conhece corações, muito mais do que nós. 3. De onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho, as minas, todavia, incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação das minas. Mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Tiago nos lembra de que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Está sendo um paralelo com Tiago, né, dizendo que a sabedoria vem de Deus, é Deus que nos dá sabedoria, quando nós a pedimos. Salomão é um caso clássico, né? Salomão, em determinado momento, quando Deus aparece para ele em sonho, diz, pede o que você quiser. Você quer o quê? A vida dos seus amigos? Você quer muita inimigos? Você quer muita riqueza? Você quer muitos anos de vida? Ele falou, não, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria porque eu quero saber julgar esse povo. E aquilo agradou demais a Deus. E aí, ele tem a promessa de Deus que ele seria dado sabedoria para ele que nenhum outro teve antes e nenhum teria depois. E mesmo assim ainda acumula riquezas, prosperidade. Porque Salomão, naquele momento, no auge e no momento em que ele se coloca muito nas mãos de Deus, ele reconhece a dependência de Deus para poder exercer aquele cargo, ele reconhece que se Deus não lhe desse sabedoria suficiente, ele não teria capacidade para exercer aquela missão que Deus havia lhe dado. E uma sabedoria que foi dada do quê? De anos e anos de estudo. Embora Salomão passasse a vida sendo estudioso e tivesse feito não sei quantos mil provérbios e tudo mais, foi Deus quem deliberadamente deu aquela sabedoria a ele. E isso fica muito claro, que não é que Salomão sai dali e vai para participar do show do milhão. A partir daquele momento ele começa a desenvolver uma sabedoria para saber, ele mesmo diz, eu quero saber entrar e sair diante desse povo. Isso fica muito claro no caso daquelas duas mulheres que vão lá reclamar o filho, né? Ele percebia que a verdadeira mãe se importaria muito mais em ver o filho vivo e bem do que estar com ela. E a gente sabe qual que foi o desfecho da situação. Isso acaba demonstrando para o povo que ali estava um rei sábio. A rainha de Sabá, quando vai visitar Salomão, ela diz, olha, bem-aventurados são os teus servos que podem conviver com você dia a dia e ouvir a tua sabedoria. Então a sabedoria vem de Deus, e é o que Tiago diz. Se alguém de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos e depois não lança em rosto. E Jó coloca dessa maneira também, olha, o homem ele pode
procurar conhecimento, mas sabedoria vem de Deus. Somos sábios ou somos apenas acumuladores de conhecimento? Porque acumularmos conhecimento sem o efeito prático não tem muita serventia. Tópico 2. A sabedoria vista como um bem comercial. O preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó nesse capítulo com a descrita no livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Como bem destacam estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Quando a gente faz um paralelo entre Provérbios, lembrar que Provérbios foi escrito muito. Salomão ele vive muito tempo depois de Jó. Jó viveu muito tempo antes de Salomão. Salomão não é que ele diz que a sabedoria tem um preço, tem um valor e pode ser passado. Na realidade, o que ele fala é em relação ao dever que o pai tem de orientar o filho. E por isso que ele fala que pode ser passado de pai para filho. Então, o pai, normalmente, ele tem o dever de orientar o seu filho nas situações da vida. A gente sabe que criança, adolescente, não tem muita capacidade de tomar as decisões corretas muitas vezes. Então, ele precisa de orientação. E essa sabedoria vai passando de pai para filho. E Jó já coloca de uma maneira diferente, já coloca que ela não tem preço e ela é dada por Deus. Então, ambos, é um paralelo aí, ambos têm lá as suas razões, porque a gente pode muito bem aprender com os mais velhos, a gente pode muito bem aprender com quem já viveu mais do que nós. Mas o grande problema é que a maioria da gente, de nós, dos seres humanos, só vai entender isso depois de um certo tempo, né? Porque o mais jovem sempre acha que o mais velho está caducando, que o mais velho tem ideias retrógradas, onde já se viu a tua época era uma, a minha é outra, e não entende que a sabedoria, que conhecimento não tem idade, não tem época para ser sábio. A sabedoria dos grandes homens do passado cairia muito bem hoje, porque é a capacidade de lidar com situações do dia a dia, não apenas conhecimento. Os grandes homens de 100 anos atrás talvez não tivessem o conhecimento tecnológico que existe hoje. Não saberiam programar, não saberiam usar o que a tecnologia nos apresenta hoje. Mas a vivência deles no dia a dia era algo extremamente útil que cairia muito bem em pleno século XXI. O valor da sabedoria. 2. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la. Um exemplo muito claro para isso são os fariseus. Os fariseus conheciam a lei inteira, cada detalhe. Eles conheciam a lei moral, a lei civil e a lei religiosa, e conheciam, além disso, a tradição que eles próprios haviam imposto, eles próprios haviam inserido dentro do dia a dia do judeu daquela época. Só que eles eram sábios aos olhos deles, mas eles não eram sábios aos olhos de Jesus, porque eles não usavam aquele conhecimento para agradar a Deus, mas sim para trazer benefícios para si, para posarem como os únicos detentores da verdade, e assim, de certa forma, embutia até um certo de medo na população. Era um respeito com temor, dada a posição deles. E a gente nota isso quando eles dizem lá que essa ralé, esse povo é maldito. Eles não têm capacidade de nos ensinar. Quando o rapaz foi curado por Jesus de cegueira,
começa a defender Jesus, porque eles diziam que aquele homem fazia milagres em nome de Satanás, em nome de Beelzebu, que esse homem não era de Deus porque curava no sábado. E aí o que havia sido curado diz, se ele é de Deus eu não sei, eu sei que eu era cego e eu fui curado. E nunca se viu isso. Então como é que alguém que não agrada a Deus pode praticar tantos milagres? E eles ficam bravos e dizem, você é nascido em pecado e quer ensinar a gente? Quer dizer, você não sabe nada, a gente é que sabe. Então, aos olhos deles, eles eram sábios, mas aos olhos de Deus, não. Então, isso é muito claro no ser humano. A gente ainda confunde sabedoria com acúmulo de conhecimento e a gente talvez dessa manhã esteja chegando à conclusão de que não é bem assim, não é? 3. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva, o abismo e o mar. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. E aí a gente traça um paralelo com a escola. A gente fala muito sobre isso aqui. A escola, ela nos dá formação. E muitos pais acham que a escola tem que dar educação. A escola não dá educação. A educação você dá em casa. A escola vai dar formação para o teu filho. Quem vai dar educação é você e as pessoas com as quais a criança convive. Por isso que tem uma frase que diz que educação vem de berço. A criança não nasce na escola, nasce em casa. O que a escola vai dar para o teu filho é formação. Orientações em relação a procedimentos cívicos, ao modo de conduta, mas quem vai ensinar a educação é você dentro de casa. Então a escola pode nos dar conhecimento, pode nos dar formação, mas sabedoria a gente adquire no dia a dia e muitas vezes com orientações das pessoas com as quais a gente convive. Amém? Vamos para mais um louvor, né? Vamos para mais um louvor nessa manhã. Ministério Louvor da Volta de Cristo, a cruz, e a gente já volta. Semelhante à de Cristo Jesus, Ele veio a esse mundo para sofrer por amor, padecendo uma morte de cruz. Aquela cruz ninguém poderia tentar carregar por Ele. Tinha pecados, tinha culpas também, era pesado demais.
A cruz que ele carregou era mais pesada que as outras, que os meus pecados estavam nela, na verdade. Depois que você vê essa moça bonita cantando aí a cruz, eu gosto bastante dessa música. Eu gosto mais ainda dessa moça cantando, ela canta muito bem. Vamos voltar para a nossa lição, né? Vamos finalizando a parte final, parte 3. A sabedoria vista como um bem espiritual. Uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um mineiro têm garimpado à procura de sabedoria, mas, mesmo assim, não têm achado. Toda a diligência técnica e determinação não têm sido suficientes para que ele a encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Isso aqui deixa muito claro para os amigos de Jó que ele não concordava em nada daquilo que eles haviam falado. Porque eles defendiam que a sabedoria vinha com o passar do tempo, que eles já tinham idade. Eles diziam, tem gente aqui que é mais velho que você, então é mais sábio que você. Então eles achavam que era automático. Então, por essa ótica pura e simples, alguém que fosse, sei lá, um mês mais velho que o outro, então era mais sábio. Não é assim. Eles colocavam as coisas de uma maneira muito simplória, a coisa é muito mais complexa. Mas eles queriam defender essa tese para poder defender as suas convicções. Olha, nós temos anos de vivência e nós estamos falando para você que você está em pecado, que você fez alguma coisa errada, você tem que baixar a cabeça e admitir. Conta para nós o que você fez. E o ser humano, a gente sabe que detesta ser contrariado. Poucas pessoas têm humildade suficiente para reconhecer quando estão falando bobagem, quando estão falando algo que não é correto. E Jó vai refutando, Jó vai contra-argumentando, Jó vai colocando argumentos muito convincentes. E eles simplesmente não engolem isso, não aguentam ser contrariados. E Jó coloca muito claro que a sabedoria não pode ser passada de um para o outro. Porque nem todo mundo que vai adquirindo conhecimento, mesmo que seja de pai para filho, vai ter a mesma conduta no modo de usar aquela inteligência, aquela informação que adquiriu durante os anos. Então, sabedoria tem muito mais a ver com saber usar aquilo que a gente tem de conhecimento. Uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Então Jó está deixando muito claro, olha, os anos têm um peso sim. O dia a dia, o viver, ele tem um peso, ele tem um valor. Mas a sabedoria verdadeira é revelada por Deus no dia a dia, aqueles que a buscam. Isso corrobora aquilo que o Tiago disse. Se a gente tem falta de sabedoria, tem que pedir a Deus. Então, o modo da gente agir, da gente ser sábio no dia a dia, ele é nos revelado dia a dia por Deus a partir da nossa sede de busca, da nossa vontade de buscar essa sabedoria de Deus. Salomão foi o homem mais sábio porque um dia ele pediu sabedoria a Deus. E Jó, da mesma maneira, muitos anos antes já dizia isso, olha, a sabedoria que eu acumulei através dos anos foi me revelada dia após dia andando com Deus. E a gente pode citar os grandes homens que andaram com Deus, que eram sábios, mas não eram infalíveis. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Sabedoria é um modo como a gente usa o conhecimento, mas isso não nos torna infalíveis.
Os grandes homens da Bíblia que foram sábios, Abraão foi um homem muito sábio, mas não era infalível. Salomão, em determinado momento da vida, ele começa a decair. Samuel, mas era um homem extremamente sábio, mas teve lá os seus momentos, os seus rompantes, seus momentos de usar muito mais o lado humano do que o divino. Samuel fica extremamente decepcionado quando ele nota que Saul havia sido rejeitado por Deus. Talvez por vaidade, porque ele o havia ungido. E porque ele enxergava aquele baita homem alto, bonitão, como a personificação de uma pessoa correta para estar no poder. E olha para Davi, baixinho, ruivinho, feinho. Talvez não seria um rei tão atraente. Então, quer dizer, sabedoria não quer dizer infalibilidade. E finalizando, conclusão, vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Você vê que ele coloca uma coisa muito simples, né? Aquele que teme a Deus, ele busca fazer a vontade de Deus. Se ele busca fazer a vontade de Deus, ele procura entender a vontade do Senhor, e então ele procura entender do que ele deve se desviar. E ele vai pedindo ao Senhor que lhe dê sabedoria diária para que ele possa lidar com os problemas, para que ele possa lidar com as situações, com as tempestades que a vida traz. Isso é a verdadeira sabedoria. Então, o intento de Jó aqui nesse ponto da lição, nesse ponto do livro de Jó, é deixar bem claro para os amigos dele que, olha, vocês podem ter muitos anos de vida, podem ter passado muitas situações, podem ter acumulado conhecimento e podem se julgar sábios aos seus próprios olhos, mas a sabedoria verdadeira vem de Deus. E a sabedoria verdadeira é saber usar o conhecimento que nós adquirimos durante a nossa vida de maneira que isso agrade a Deus. A verdadeira sabedoria se consiste nisso, fazer a vontade de Deus. E ele deixa muito claro que, independente de você ter 100 anos, ou ter 50, ou ter 40, a gente pode ser sábio pedindo isso a Deus. E isso você pode ter certeza que foi um baque para os amigos de Jó, que já estavam bravos, né? Porque Jó, afinal de contas, não havia comprado a ideia. Jó não tinha contado o pecadão que ele tinha escondido para passar por aquela situação. Na concepção dos amigos dele, Jó fez uma coisa muito feia. Olha só, hein? E a gente nota até uma certa satisfação, né? Um homem que era tão rico, né? Um homem que era tão poderoso, de repente cai nisso, ó. Desculpe. Deixa eu usar minha caneca aqui. Um homem que era tão sábio, né? Um homem que era tão próspero, de repente caiu em desgraça. Então eu estou melhor que você. Infelizmente é isso. O ser humano muitas vezes se alegra muito mais com a desgraça alheia para poder justificar sua própria posição. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então que nessa manhã a gente tenha isso muito claro nas nossas mentes, nos nossos corações. A sabedoria, ela vem de Deus e ela pode ser adquirida com a vivência diária e pedindo ao Senhor. Amém? Eu te convido para que nós oremos. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui e por tudo isso que nós lemos, que nós discutimos e debatemos essa manhã, Senhor. Que nós tenhamos sabedoria vindo do teu coração para o nosso coração, para as nossas mentes, para podermos fazer aquilo que te agrada, Senhor. Porque a verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria está em temer a Ti, em respeitar a Tua palavra e em dar valor à Tua vontade, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Jó, que mesmo em meio às provações não deixou de valorizar o Teu temor e não deixou de ter no seu coração firme, Senhor, a certeza de que Tu és justo e santo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos dar-nos um domingo abençoado para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Agradeço você que esteve conosco nessa manhã, que Deus possa te abençoar. E hoje é dia de eleição, daqui a pouco muita gente vai sair para votar, os mais velhos já foram mais cedo. Que Deus possa pôr
esclarecimento no teu coração, bote conforme a tua consciência. Que Deus nos dê um bom dia. E à noite a gente vai ter às 18h30 o culto presencial na nossa igreja. Hoje é o dia de Santa Ceia, você está convidado a estar conosco. Que Deus te dê um bom dia, te dê um dia de bênção, de alegria junto dos teus. Amém? E a gente encerra com louvor, né? Trio Alexandre, felicidade. Deus te abençoe, fique com Deus, um grande abraço. Assim muito feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus e todos os dias levar a cruz até o dia que ele voltar. Felicidade lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz até o dia que ele voltar. Felicidade é ir morar numa cidade onde tem paz de verdade. É Jesus quem mora lá. Eu sou feliz, em Jesus eu tenho algo, e por ele já sou salvo, que ele pode me guardar. Felicidade é possuir o meu Jesus e todos os dias levar a cruz até o dia que ele